Você já sentiu aquele nó no estômago ao ver ela se derretendo por um cara que a trata com indiferença, enquanto você, que faria tudo por ela, é apenas um amigo? Esta não é uma dor de rejeição comum, daquelas que passam com o tempo. É a dor de perceber que o seu trunfo, a sua gentileza, é na verdade a chave da sua própria masmorra. Você construiu um personagem baseado em agradar. E esse personagem é o carcereiro que impede qualquer centelha de desejo de chegar perto de você. O cara legal não é um arquétipo de bondade, mas sim um contrato de escassez. Psicologicamente, ele opera na lógica da troca comercial. Eu dou atenção, elogios e disponibilidade. Em troca, você me dá desejo, sexo e validação. O problema, que ninguém teve coragem de te contar, é que o desejo feminino não obedece a contratos assinados em papel de arroz emocional. Ele responde a instintos, não a justiça social. A verdade que vai doer, mas que vai te libertar, é a seguinte: ser legal é muitas vezes uma forma de covardia emocional. É a zona de conforto do homem que teme a rejeição mais do que deseja a si mesmo. É mais fácil ser previsível e agradável do que arriscar ser autêntico, imprevisível e potencialmente rejeitado. A sua bondade não é um ato de força, é uma armadura pesada contra a possibilidade dela não gostar de quem você realmente é. Por isso você precisa neste momento parar de confundir ser um bom homem com agir como um capacho. Um homem íntegro tem valores inegociáveis, limites claros e a coragem de dizer não, mesmo que isso custe um sorriso. O cara legal tem opiniões que ele engole com um nó na garganta, com medo de desagradar. A consequência prática dessa escolha é devastadora. Enquanto você estiver acorrentado a essa sombra, você será apenas a âncora de segurança que ela procura para desabafar sobre o homem por quem ela realmente sente tesão. Você construiu um altar para ela na sala da sua vida. Um altar cheio de flores da validação constante e velas da disponibilidade infinita. Você acendeu cada vela com a esperança de que ela notasse o brilho. Mas ela nem olha para o altar. Ela está lá fora, na tempestade, tentando domar o lobo. Porque o lobo, ao contrário do cãozinho que implora por um afago e se contorce para agradar, representa o perigo e a excitação de um território desconhecido. A pergunta que vai definir os próximos passos da sua vida é a mais simples e a mais brutal. Você quer ser o cãozinho domesticado, sempre à espera de uma migalha, ou o lobo que ela teme e deseja na mesma medida? A ansiedade de esperar a mensagem dela voltar. A necessidade quase fisiológica de postar algo interessante para ver se ela reage com um like ou um comentário. A súplica silenciosa que se esconde nos seus olhos quando você conta uma piada e espera a risada dela para se sentir minimamente vivo. Essa não é a dinâmica da atração. Essa é a prisão da validação. E o pior de tudo é que você é, simultaneamente, o guarda que fortalece as grades e o prisioneiro que definha no chão de pedra. O gatilho psicológico aqui se chama dependência emocional, e ele é um assassino silencioso. Quando seu estado de espírito inteiro depende da resposta que ela dá, você terceiriza o controle da sua própria energia para uma pessoa que, na maioria das vezes, nem percebe que está segurando a chave da sua jaula. O cérebro feminino, em seu funcionamento inconsciente e ancestral, é treinado para sentir atração por homens que são fontes de energia, não por vampiros energéticos que sugam a atenção dela para tentar se sentir vivos por alguns instantes. O momento exato em que você morre como homem desejado é quando você faz algo por ela, esperando algo em troca. É quando você elogia o vestido novo, já aguardando, com o coração na mão, você também está bonito, que nunca vem com a intensidade que você imaginou. É quando você oferece carona, abre a porta do carro e no fundo espera que aquele gesto gere intimidade ou uma dívida emocional. Esse cheiro de necessidade, e aqui não há metáfora, é o repelente mais poderoso que existe no jogo da sedução. Ela pode não saber explicar com palavras, mas o corpo dela sente o desespero.
Os ombros dela se afastam, a voz fica mais curta, a vontade de ir embora cresce como uma maré invisível. Para romper isso, existe o exercício prático que vou te propor, o exercício do espelho. Durante uma semana inteira, antes de fazer ou dizer qualquer coisa para uma mulher que te atrai, você vai parar, respirar e perguntar a si mesmo: eu estou fazendo isso porque quero genuinamente, sem absolutamente nenhuma expectativa de retorno, ou estou fazendo isso para comprar a migalha de atenção dela? Se a resposta for a segunda opção, você não fará. O silêncio que você escolher naquele momento será infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra bonita que você pudesse ensaiar. Você não é, e nunca foi, um mendigo na porta do castelo dela, estendendo a mão trêmula e dizendo: por favor, me dê um sorriso para que eu possa sobreviver até amanhã. Você precisa, a partir de agora, se tornar o próprio castelo. E castelos não imploram por visitas. Castelos não enviam mensagens perguntando se a visita está gostando da vista. Castelos atraem aventureiros pela sua solidez, pela sua imponência silenciosa e pelo mistério absoluto do que guardam dentro dos seus muros. A sua função é existir. A função dela é decidir se tem coragem de entrar. Você já passou por aquela situação onde ela te provocou, fez uma piada na sua conta ou te desafiou com um sorriso no canto da boca. E você, para não perder a chance de agradar, riu sem graça e concordou, mesmo tendo se sentido desrespeitado por dentro. Aquela dor surda no peito que você tentou ignorar é o seu instinto masculino morrendo sufocado pela sua necessidade doentia de ser aceito. Não se engana, não é fragilidade, é um assassinato lento que você mesmo comete contra a sua própria força. Dentro da psicologia evolutiva, os chamados testes femininos não são maldade calculada, nem estratégia de manipulação consciente. São filtros inconscientes que o cérebro dela aplica como um detector de metais. Ela provoca, atrasa uma resposta ou finge desinteresse apenas para ver se você tem eixos. Se você desaba emocionalmente ou se curva como um junco no primeiro sinal de pressão, o cérebro ancestral dela registra uma sentença implacável: incapaz de proteger, incapaz de liderar, incapaz de suportar a tempestade. A atração morre ali, na sua risada nervosa e concordante. A chave para virar esse jogo não é ser rude, não é ignorar como um adolescente revoltado, e muito menos tentar pagar na mesma moeda. A chave é a não reação emocional, um estado que os antigos chamavam de imperturbabilidade. O homem desejado não precisa provar nada para ninguém, porque ele já internalizou o seu valor. Quando ela te provocar, você tem apenas duas opções que funcionam. A primeira é ignorar a provocação como se fosse o barulho irrelevante do vento contra a janela, sem reação, sem olhar, sem justificativa. A segunda, ainda mais poderosa, é concordar e amplificar de forma divertida e confiante. Como quem diz: eu sou horrível mesmo, e ainda por cima como o último biscoito sem oferecer. A única resposta errada é a defensiva, aquela que começa com "mas eu não sou assim", ou a que busca desesperadamente a aprovação dela através de uma explicação longa e sem sentido. Para aplicar isso no dia a dia, use um método simples de 3 etapas, diante de qualquer teste. Primeiro, pare, não responda no automático motor. O silêncio de 2 segundos após uma provocação já mostra que você não é um boneco de corda puxado pelas vontades dela. Foi um ataque real e desrespeitoso? Se sim, retire-se fisicamente ou encerre a conversa. Foi um flerte disfarçado? Uma provocação com sorriso? Se sim, siga para o terceiro passo. Amplifique com diversão, transformando a acusação dela em algo ainda mais absurdo e mostrando que você não leva a sério a necessidade dela de te testar. O oceano não se ofende com as ondas que batem nas suas rochas. Ele simplesmente as recebe, as quebra em espuma e as devolve ao mar de onde vieram. Seja o oceano. A onda, que é o teste dela, não te abala porque você é fundo demais para ser movido pela superfície. Ela apenas demonstra, em cada investida,
o quão sólida e inabalável é a sua costa. O desespero silencioso de estar sempre disponível já te custou mais noites de insônia do que você admite. O celular sempre na palma da mão. A resposta enviada em 5 segundos. A agenda aberta para qualquer rolezinho de última hora que ela sugerir. Você se tornou, sem perceber, um item de prateleira num supermercado emocional. Sempre ali, na mesma posição, na mesma altura do olho, com o mesmo preço, nunca aumentando de valor. O princípio que rege a atração é o mesmo que rege a economia mais primitiva. O que é raro é valioso. O que é abundante até enjoar é descartado sem culpa. Quando você está sempre disponível, a sua mensagem perde o peso, a sua presença perde a novidade e o seu tempo perde qualquer tipo de valor. Você sinaliza de forma clara e inegável que não tem uma missão, uma vida ou um propósito que seja mais importante do que agradá-la. O segredo aqui não é desaparecer para fazer ciúmes, porque isso ainda é uma ação reativa, uma dança coreografada em volta dela. O segredo é ocupar o seu próprio espaço no mundo a ponto de a sua ausência se tornar um evento. É dizer não para um encontro porque você já tem um compromisso inegociável com os seus objetivos, seja o treino pesado, o estudo de uma nova habilidade ou o silêncio produtivo do seu trabalho. E não sentir um pingo de culpa por isso. É terminar uma conversa por mensagem primeiro, não por joguinho, mas porque você tem o que fazer, e o que você faz é mais importante do que aguardar a resposta dela. Existe uma regra prática que vai te ajudar a internalizar isso. A regra dos 2/3. Em cada 3 interações, você inicia 2, mas termina uma primeiro. Em cada 3 convites, você aceita 2 e recusa um educadamente, sem dar justificativas longas e chorosas. Vou ter que passar essa, estou focado num projeto. Na próxima a gente vê. A incerteza criada por essa quebra de padrão fará o cérebro dela trabalhar horas extras para te decifrar. Você era uma música ambiente, sempre tocando no fundo do salão, e ela parou de prestar atenção porque o barulho constante se tornou invisível. Agora, você precisa se tornar o silêncio. E o silêncio é desconfortável, porque o silêncio faz o cérebro procurar respostas desesperadamente. Quando você se retira, você deixa um vazio no lugar onde antes havia o barulho da sua disponibilidade. E a natureza, assim como a mente feminina, tem horror ao vácuo. Ela mesma virá preencher esse vazio com pensamentos, perguntas e, finalmente, com a presença dela. A revolta que te corrói por dentro tem um nome e um endereço. A sensação de injustiça cósmica. Como pode aquele imbecil, que tratou ela mal, que traiu a confiança, ainda assim ter ela correndo atrás feito uma cachorra? Eu trato bem, sou leal, dou flores, e estou completamente sozinho. Essa comparação não só te machuca, como te paralisa. Mas o problema é que você confundiu 2 coisas que são completamente diferentes. O comportamento superficial de ser babaca, com a qualidade subjacente que atrai, que é ser não reativo e ter limites inegociáveis. O que gera atração não é a maldade. A mulher não sente tesão pelo sofrimento. O que gera atração é a independência emocional inabalável. O babaca tem isso de forma doentia. Tem, mas ele tem. Ele não fica se explicando, não pede desculpas por existir, não tem medo de perdê-la, e impõe as regras do jogo sem hesitação. Você, coitado, está desesperado para jogar o jogo que ela inventou, no campo que ela escolheu, com as regras que ela mudou no meio da partida. Você não precisa, e nem deve, se tornar um babaca. O que você precisa fazer é resgatar o núcleo de liderança e autorrespeito que o babaca apenas deturpou e sujou com a própria imaturidade. A faísca elétrica da atração acende quando você demonstra 3 coisas sem negociar nenhuma delas. Primeiro, a sua vida é a sua prioridade número 1, inegociável, intransferível. Segundo, você não tolera desrespeito, vindo de quem vier, mesmo que seja a mulher mais bonita que você já viu. Terceiro, você não tem medo de confronto e não tem medo de perder alguém que não te valoriza. Isso não é babaquice.
Isso é masculinidade saudável em estado bruto. Para treinar isso, aplique o exercício do limite na próxima vez que ela fizer algo que você não goste. Cancelar em cima da hora, demorar 5 horas para responder uma pergunta direta, ou te tratar com grosseria, disfarçada de honestidade. Você vai chamar a atenção uma única vez, de forma calma, com a voz baixa e o olhar fixo. Não gosto disso. Aviso, se acontecer de novo, eu simplesmente vou parar de te chamar para sair. E então, você cumpre. Você está tentando domar uma loba com ração de cachorro. A natureza selvagem dela não se alimenta de submissão e previsibilidade. Ela se alimenta de desafio, de risco calculado e de um macho que não se acovarda diante dos dentes à mostra. Pare de oferecer ração. Comece a mostrar que você também tem garras, só não precisa usá-las. Basta que ela saiba, com absoluta certeza, que elas estão lá. A crença limitante mais comum entre os homens que vivem na sombra do cara legal é a ideia de que existe uma frase mágica, um bordão perfeito ou um sotaque específico que vai finalmente abrir a porta do desejo. Isso gera uma ansiedade de performance social que destrói qualquer chance de autenticidade. A verdade que você precisa gravar na mente é simples e brutal. Sedução não é o que você faz, é o que você é. O carisma genuíno não está nas palavras decoradas, mas na congruência absoluta entre o que você pensa, o que você sente e o que você expressa. O homem desejado não tenta ser atraente. Ele simplesmente habita um estado de ser onde a atração é uma consequência natural, tão inevitável quanto o calor que emana de uma fogueira. O caminho da luz começa com a autoobservação implacável. Você precisa matar o personagem do cara legal dentro de você. Esse personagem tem uma postura curvada para frente, ombros caídos como quem pede licença para existir, um sorriso nervoso que aparece nos momentos errados, e um olhar que desvia rapidamente, porque está sempre buscando aprovação. Para sair da sombra, você vai treinar o seu eu essencial diante do espelho. Postura de rei, ombros para trás, coluna ereta, peito aberto como quem não tem nada a esconder. Olhar de predador, calmo, fixo, sem desviar primeiro, como se você já soubesse de tudo o que precisa saber. Silêncio confortável. Você não precisa preencher o vazio com palavras inúteis. O treino prático dura 5 minutos por dia. 1 minuto de postura ereta. 1 minuto de olhar fixo no próprio reflexo. 3 minutos de respiração diafragmática, enquanto repete frases curtas e afirmativas em voz baixa. Imagine uma pedra angular no meio de um rio caudaloso. A água corre ao redor dela, forte e barulhenta, mas a pedra não se move 1 milímetro. Ela não precisa gritar para ser notada. A sua presença silenciosa, sólida e inamovível é tão absoluta que desvia o curso de todo o rio. Seja a pedra. Deixe que o mundo e as mulheres corram ao seu redor. Você não precisa perseguir o rio. Você precisa ser imóvel o suficiente para que ele venha até você, cansado da correnteza, procurando um abrigo seguro. Você começou esta jornada na sombra, acreditando que o contrato de bondade e disponibilidade infinita era o caminho mais curto para o coração e para a cama de uma mulher. Descobriu, talvez com um nó na garganta, que essa estratégia te transformava em um mendigo emocional, invisível em meio à multidão de homens que fazem exatamente o mesmo. A aprovação externa, você viu, é um veneno de ação lenta. Os testes que ela aplica não são maldade, são filtros ancestrais. A sua ausência, quando bem cultivada, tornou-se a sua arma mais valiosa. O bad boy não é um modelo a ser copiado, mas um espelho distorcido da independência que você precisa resgatar. E no caminho da luz, você treinou a postura, o olhar e o silêncio de um homem que não implora por migalhas. A grande verdade que encerra toda esta transformação, a pérola que você guardará com você, é a seguinte: você nunca precisou dela. Você precisava, na verdade, da versão dela que validaria a sua existência medíocre. Você queria que ela fosse a testemunha de uma vida que você mesmo não estava disposto a viver com intensidade. Quando você apaga essa necessidade com um gesto seco e definitivo,
Duas coisas acontecem em sequência. A primeira, você se torna livre, e essa liberdade é um êxtase silencioso que nenhuma mulher pode te dar ou tirar. A segunda, que é apenas uma consequência inevitável, você se torna o homem mais raro e mais desejado em qualquer círculo onde esteja. Aquele que não pode ser comprado com elogios, manipulado com silêncio ou conquistado por um par de olhos bonitos. A sua missão a partir de agora é radical e inegociável. Pelos próximos 30 dias, você vai se tornar um monge da sua própria reconstrução. Recuse qualquer convite que não sirva aos seus objetivos maiores. Silencie o celular por horas seguidas. Vá para a academia, estude, trabalhe, leia, escreva, durma cedo. Reconstrua os seus eixos a partir do nada. Seja difícil de ser encontrado, não por joguinho, mas porque você está ocupado demais construindo algo sólido. E observe, pasmo e grato, como o mundo começa a se mover na sua direção para te encontrar. A luz do homem desejado não é um lugar externo, uma conquista ou um título. É uma fogueira que você mesmo acende dentro da sua própria caverna escura. Ela é alimentada pela sua missão, pela sua coragem de dizer não e pela sua autossuficiência inabalável. As mariposas, meu amigo, não precisam ser caçadas. Elas são irresistivelmente atraídas pela chama. Não por bondade, mas por um instinto primitivo que as guia em direção ao calor e à vida. Acenda o seu fogo. Deixe que elas venham se aquecer.